Querido irmão, querida irmã, hoje, sexta-feira, 30ª semana do Tempo Comum, queremos rezar a Palavra de Deus e entender o que o Senhor quer nos falar. Vamos então refletir um pouquinho o Evangelho da liturgia de hoje, que está lá no capítulo 14 de Lucas, nos versículos de 1 a 6. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali, diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou então, curou e despediu. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai no poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, dentro dos aspectos que nós podemos entender dessa palavra, uma primeira coisa nos chama a atenção. O início do Evangelho era dia de sábado. Para a gente entender um pouquinho por que Jesus fazia algumas coisas no sábado e qual o ensinamento ele nos traz, voltemos lá no Antigo Testamento. Dentro da tradição judaica, o sábado é o dia do repouso. Entendamos, o povo vivia na escravidão lá no Egito. Através de Moisés, Deus libertou aquele povo. Agora o povo precisava viver a sua liberdade. E ter uma lei garantia que eles eram um povo e que eles estavam livres diante das outras nações. Aí surge a lei do repouso sabático, que está lá em Êxodo, no capítulo 35. Uma lei que era para libertar o povo. Aquele povo que era escravo, que não tinha dia de descanso, agora tinha um dia para descansar. Lembra aqui uma frase biblista que diz assim: é mais fácil tirar o povo da escravidão do que tirar a escravidão de dentro do povo. A lei era para libertar, mas ela se torna objeto de opressão, porque eles já estavam observando friamente a lei, de modo que no sábado eles já não faziam mais nada. Jesus vem dar uma nova interpretação plena a essa lei. Ele estava na casa do chefe dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus que se dedicavam à observância da lei. Interessante que eles observavam a lei assim, estritamente. E no Evangelho diz que eles estavam observando Jesus. Os observantes da lei observavam Jesus. E aí aparece um doente, um hidrópico. Jesus pergunta então: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles ficam em silêncio. Jesus então cura aquele doente. E aí ele faz uma indagação. Se algum deles, um filho ou um boi cai em um poço, será que eles não tiram mesmo sendo dia de sábado? Para salvar alguém, não há descanso. Jesus traz a lei máxima, que é a lei do amor. A lei que está acima de todas as leis. O sábado é dia do descanso, mas para fazer o bem, nós não podemos descansar. Lembra aqui uma frase de Santo Agostinho que diz assim: ama e faz o que quiseres. O amor está acima de tudo. Por isso, diante dessa palavra que nós escutamos hoje, duas atitudes devem ficar fortes em nosso coração. A primeira delas, nós precisamos descansar. Para os judeus, o sábado é o dia do descanso. Para nós cristãos, o domingo é o dia do repouso. É dia do Senhor, é dia de oração em família, é dia da celebração, mas é dia de descanso. Então a gente trabalha a semana inteira, mas o domingo é dia do descanso. Só que aí vem uma segunda atitude que o Senhor nos chama. Mesmo sendo o dia do descanso, nós não devemos descansar de fazer o bem. Sempre devemos fazer o bem. O amor está acima de todas as leis. Ele é a lei máxima. Por isso devemos amar sempre e ajudar uns aos outros. Que o Senhor nos ensine a cada dia a fazer da lei uma interpretação para o nosso bem. E que Ele nos ajude a descansar, mas a não descansar de fazer o bem. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.